Para este ano, para o ano de 2018, a nossa igreja tem o tema de vida, qual o sentido da sua? E os irmãos vão observarem no nosso boletim, mês a mês, como tema do mês, um capítulo do livro de Eclesiastes. E a cada mês eu trarei uma mensagem voltada para este capítulo. No mês de janeiro, capítulo 1, o tema deste mês é o sentido da vida, que é o tema do nosso sermão de hoje. Eu farei a leitura de todo este capítulo do livro de Eclesiastes, o capítulo 1, todo o seu conteúdo. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, ou livro do pregador. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para que nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos rogar a Tua instrução procedente do Teu Santo Espírito. Abra a mente e os corações dos Teus servos aqui reunidos nesta noite, para aprender um pouco mais da Tua vontade, da Tua palavra, para a vida de cada um dos Teus servos, e assim podê-la viver a cada dia das suas vidas. E em tudo isso, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, qual o sentido da sua vida? Você já se fez essa pergunta? Qual o sentido da minha vida? Você já se questionou? É possível que nós cheguemos no momento de questionamento desses
situações difíceis, situações de dúvidas, mas no decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso afazer, dificilmente nós fazemos esse questionamento: qual o sentido da minha vida? Eu tenho percebido que os relacionamentos humanos, sejam relacionamentos afetivos, conjugais, familiares, de amizade, profissionais, quais sejam os relacionamentos, cada vez mais tem se tornado superficial na vida do ser humano. E eu tenho percebido que essa falha e essa superficialidade possivelmente seja porque as pessoas não sabem qual o sentido da sua própria vida. As pessoas não percebem, não têm a percepção real do sentido da sua própria vida. E daí, tantos relacionamentos superficiais, tantos relacionamentos fracos e frágeis, porque cada um destes que compõem o relacionamento não conseguem compreender na sua própria vida qual o sentido dela. Por isso, esse tema para este ano que eu coloquei, vida, a sua, não a minha, para você, qual o sentido dela? Qual o sentido da sua? Aqui em Eclesiastes, Salomão, este homem que é considerado o homem mais sábio de todos os tempos, sabedoria inclusive dada por Deus, ele buscou em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, adquirir essa sabedoria, a sabedoria da vida. E é interessante que o autor de Eclesiastes, Salomão, ele, neste livro, se você observar muito bem, lê-lo com atenção, ele destrói completamente a falsa concepção da vida, que muitas pessoas têm. Muitas pessoas vivem com uma falsa concepção do que é a vida, e por isso, vivem de qualquer forma. E é interessante que, neste livro, ele mostra a futilidade da vida. Quando ele no início diz que tudo, e quando ele diz tudo, é absolutamente tudo, ele descreve, é vaidade. Mas também ele constrói uma nova concepção de uma vida que se verte para as questões espirituais. Ele caminha no sentido do que de fato precisa gerar valor na nossa vida. A vida do ser humano, onde encontrará o real valor e deixando de ser vaidade? No capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador. E aí onde ele concentra todo o ensino, inclusive, de um lado destruindo essa falsa concepção da vida, a futilidade da vida, quanto a todas as questões relacionadas ao nosso viver nessa terra. Do outro, ele enfatiza o valor das coisas celestiais e do que de fato nós devemos assim colocar valor e onde nós devemos colocar valor. Qual o sentido da sua vida? Qual o valor da sua vida? Por que você vive? Por que Deus o criou? Nós observamos neste primeiro capítulo que Salomão, a primeira coisa que ele traz é essa questão da falsa concepção das pessoas acreditarem que a vida consiste em somente ser aproveitada, curtida. Havia e há um filme, para os da minha idade, se lembram, que era tido o título de Curtindo a Vida Adoidado, dos anos 2000, eu acho, eu não sou tão velho assim, tá? 90, tá bom. Mas onde o jovem, quando ele se vê livre do seu pai ou dos seus pais,
da tutela dos seus pais por um final de semana, inclusive, não por muito tempo, ele diz: agora eu posso, de fato, fazer o que absolutamente der na minha cabeça. Posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque ninguém vai me impedir, porque quem me impedia não está aqui. Tem muitas pessoas que têm vivido dessa forma, têm se afastado de Deus ou não têm tido a consciência de Deus e simplesmente diz: nada me segura e eu posso aproveitar a vida é muito curta para viver desse jeito, eu preciso aproveitá-la. Então o pregador Salomão, ele tira essa falsa concepção de que a vida consiste somente em isso, de que a vida está restrita absolutamente, não só a essa vida, como aos prazeres que essa vida pode nos trazer. E daí nós incorremos em tantos erros e em tantas dificuldades em valorizar coisas tão fúteis, tão inúteis para a nossa vida de verdade. A pessoa que procura curtir a sua vida em toda a esfera, em todos os níveis, buscando satisfazer-se com aquilo que pode conquistar, adquirir, viver e assim por diante. Muitos, inclusive, negam completamente a realidade do Criador. Quantas pessoas são ditas ateus, não acreditando em Deus, não tendo conta de forma alguma do compromisso com Deus? Quantas pessoas nós vemos, mesmo algumas, que se diz crer em Deus, não sei que Deus, mas diz crer nesse Deus, que não tem qualquer ligação e propósito com esse Deus, e simplesmente dirige a sua própria vida. Meus queridos irmãos, Salomão é um homem capaz, completamente habilitado para dizer o que disse. Salomão, ele provou, ele teve experiência de riqueza, experiência de prazeres sexuais, de poderio político, porque ele tinha todo o poder, toda a riqueza, todas as mulheres que ele poderia conseguir ou desejar. Mas ele percebe e ele chega à conclusão que essa vida vivida nessa horizontalidade, esquecendo dessa verticalidade, é vaidade, se não olharmos para cima, mas se olharmos só para frente e para esta própria vida. Esse autor, sem dúvida alguma, ele usa aqui, quando ele dá esse termo da vaidade, é o que nós chamamos de superlativo hebraico, para mostrar a mais completa situação de vaidade. Às vezes nós descrevemos ou qualificamos a vaidade quando alguém que gosta de se cuidar, ou a mulher, fala aquela mulher é vaidosa porque ela se cuida e assim por diante. Vaidade não é simplesmente isso. Vaidade, ela vai muito acima, tem referência a valor, ao que você valoriza e ao que você despreza, ao que tem sentido de fato para a sua vida. Salomão diz: quebre, e quebre hoje essa falsa concepção. Se você está valorizando hoje a sua vida como mero 60, 70, que diga 100 anos de vida, você está completamente enganado. Quem sabe você chega aos 120 anos. Não é nada, é vaidade. E ele vem descrevendo algumas situações. Ele traz a circunstância de trabalho, ele traz a circunstância da própria natureza, como ela se repete, como a coisa criada pelo próprio Deus é um ciclo. Cita o vento, cita o sol e diz: sempre aconteceu desse jeito e não vai mudar. Ou você acha que porque você nasceu bonito e belo, você vai viver mais do que os outros? Ou como diria os mais antigos, vai ficar para a semente e não vai morrer? Você está enganado, você também vai morrer, como todos que morreram antes de você. Se Jesus não voltar antes, obviamente, né?
mas esse de fato é a rotina, é o ciclo que todas as pessoas viverão e a vida tem. E ele vem descrevendo para dizer, veja, eu estou citando tudo isso, coisas muito maiores do que vocês, olhando para a própria criação. Isso é vaidade, isso se repete. O que de fato vocês estão valorizando? Deixe de lado essa falsa concepção da sua vida. Algumas pessoas, elas tardam em realizar sonhos. Algumas pessoas, elas prorrogam certos projetos para as suas vidas, acreditando que no futuro podem concretizar. Mas como essas pessoas podem saber se amanhã acordarão? E muitas dessas tendo a condição de realizá-los hoje, tendo a condição de viver os seus planos amanhã. Mas deixa eu ficar mais velho, deixa eu seguir um pouco na minha vida, deixa eu estar mais estruturado financeiramente, deixa eu casar os meus filhos, deixa eu ter tempo, deixa eu ter oportunidades. E vai empurrando, porque vão priorizando outras coisas, vão dando valor a outras coisas. Quantas pessoas, quantos jovens, são palavras de muitos jovens, ao convidar a vir para a igreja, a participar da vida cristã, diz, eu sou muito jovem ainda. Isso é coisa de velho, ficar dentro de uma igreja lá, todo domingo, e junto com um monte de gente lá, não tem o que fazer esse povo. Eu tenho que curtir a minha vida ainda. Por que você ainda não assumiu a responsabilidade de um trabalho, de um casamento? Se eu tenho os meus pais para me dar, para que eu vou assumir essa responsabilidade? E cada vez mais jovens de 30, 35 anos, 40, não querem sair da casa dos seus pais? Não sabem de fato o que é o valor e o que significa viver a vida. Hoje em dia, é verdade, a nossa realidade hoje em dia, ela coloca os jovens, principalmente para assumir relacionamentos, o mais tardio possível. Porque o jovem precisa estudar, fazer uma faculdade, depois disso tudo ele precisa fazer, quem sabe, um mestrado ou uma pós-graduação, quem sabe um doutorado, antes de pensar em casar. Aí pode pensar em casar, não, eu não tenho uma casa ainda. Como é que nós vamos para a igreja quando o filho nascer? A gente não tem carro. Empurram cada vez mais, porque os valores têm sido deturpados nos nossos dias, e é por isso que os relacionamentos também estão se tornando cada vez mais vazios, por falta do sentido da vida, do real sentido da vida. Mas a primeira coisa que Salomão faz aqui é quebrar de vez essa falsa concepção da vida. Uma segunda coisa que ele mostra é que tem muitas pessoas que procuram a sua satisfação desconsiderando completamente a Deus. Mas uma verdade que ele traz é que jamais alguém poderá alcançar uma felicidade plena distante de Deus. As pessoas, elas ficam tão cegas em realizar os seus prazeres e as suas vontades no seu tempo e no momento das suas vidas, desprezam a Deus completamente, só que elas se esquecem, elas não percebem, elas não enxergam que é impossível adquirir a felicidade plena e completa distante de Deus. Nenhum esforço que alguém faça, nenhum projeto que o ser humano faça para a sua própria vida, por mais bem planejado que seja, ele terá a felicidade plena sem Deus, ou longe de Deus. E a maior cegueira, inclusive, eu vou dizer para vocês aqui, meus queridos, algo que é sério e que é muito importante para a sua vida.
as maiores alegrias que você terá na vida, elas também são transitórias. Sabe algo que nós valorizamos muito, e eu espero que você, assim como eu, valorize? A sua casa e a sua família. E talvez ali é onde você vai adquirir ou usufruir da maior alegria. Isso também é transitório. Sabe, aquele amor que você declara eterno pelo seu cônjuge, que de fato vocês vivem esse amor, que é belo e enche o seu coração de alegria, que é algo de Deus para a sua vida, ele também é transitório. Sabe aquela bênção que você que é pai sabe o que é, que você que é mãe sabe o que é quando um filho nasce? Isso também é transitório. Você sabia disso? Então não valorize a sua família mais do que Deus. Não coloque a sua família acima de Deus, porque também é transitório. É isso que Salomão vem trazendo, que não importa qual seja essa alegria, o quão grande ela é para você, ela não pode te impedir de servir a Deus. Porque se a nossa visão da vida ou de vida, ela não pode ir acima do sol. Tudo isso está debaixo do sol. É isso que ele quer dizer. Ou seja, não vai ter novo, nada, absolutamente nada novo debaixo do sol. O que está acontecendo com vocês, já aconteceram. E o que vai vir também não vai vir nada de novo. É interessante que, se nós olharmos para Salomão e olharmos o tempo que ele escreveu, talvez muitos diriam, mas Salomão não tinha celular, né? Então é algo novo. Nada é novo debaixo do sol. Ninguém criou algo do nada. O dia que você me disser que alguém criou algo do nada, isso é novo. Absolutamente tudo que o homem faz, ele faz a partir de algo. Ele não faz do nada. Ele sempre usará matéria-prima. Absolutamente, sempre o homem usará matéria-prima para fazer qualquer coisa. Por isso, não há nada, absolutamente nada novo debaixo do sol. Por maior que seja. E quando nós observamos, quando nós perdemos essa concepção de Deus, nós perdemos completamente também a concepção de esperança, ou seja, se eu vivo fora da realidade de Deus, eu vivo exclusivamente nesta vida. Se eu vivo exclusivamente para esta vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais infelizes de absolutamente todos os homens. Não dá para ter felicidade fora, desconsiderando a Deus e a sua presença. Uma outra coisa que Salomão neste capítulo nos traz é que há um vazio no coração tão grande que em nenhum lugar o ser humano pode preencher, se não for pelo próprio Deus. O pecado, ele traz o vazio no coração do homem, que é inexplicável. O pecado, ele gera uma angústia no coração do ser humano que não há prazer que possa eliminá-lo. Esse vazio que certamente você já sentiu alguma vez na sua vida, ou se você está sentindo, saiba que só Deus pode preencher. Qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus resultará em completa infelicidade. Qualquer outra coisa que você busque para preencher esse vazio, não contemplará e continuará ainda vazio.
Infelizmente, há uma linha que nós chamamos de secularismo prático, que tem levado cada vez mais as pessoas a buscar um reino completamente terreno, inclusive dentro da própria igreja. O secularismo tem invadido as igrejas cristãs. Por quê? Porque as igrejas querem trazer as pessoas ao seu auditório algo que satisfaz a sua vida prática. Ou seja, se eu tenho necessidade de algo e adquirir este algo me satisfará, então eu estou te oferecendo isso. Se lhe falta dinheiro, o seu problema é dinheiro, e esse dinheiro lhe trará felicidade, aqui você encontrará dinheiro, eu te ofereço. Se é de fato saúde, é que trará prazer e satisfação porque você está doente, vem aqui que eu lhe ofereço saúde. Se de fato você acha que a solução de todos os seus problemas é a solução dos problemas da sua família, vem aqui que eu resolvo todos os seus problemas familiares. Secularismo, onde as igrejas têm procurado satisfazer momentaneamente a necessidade daqueles que se aproximam da igreja. E então, Salomão, ele pergunta também no versículo 3, que proveito vai ter o homem de todo o seu trabalho? Você já se perguntou isso? Qual é o proveito que o meu trabalho está trazendo para mim? Para muitas pessoas que talvez estejam com dificuldades financeiras e não conseguem honrar seus compromissos, eles dizem, poxa, eu trabalho e só tenho dificuldades. Que proveito está tendo esse trabalho? Vamos mudar de trabalho, vamos mudar de empresa, vamos arrumar outro trabalho. Mas não é isso não. A questão é, o que você faz todos os dias, a sua labuta diária, onde você trabalha para trazer os recursos para a sua casa. Você já fez essa pergunta? Que proveito isso tem para mim? Salomão, ele faz esse questionamento. Aí poderíamos dizer, é fácil para Salomão, não é? Não lhe faltava nada, pelo contrário. Ele tinha absolutamente tudo. Mas é aí que está o ensino de Salomão. Eu tenho tudo. E a minha pergunta é, que proveito tem isso para mim? Para algumas pessoas poderia dizer, lógico que tem proveito. O que eu desejo comprar, eu compro. Onde eu quero ir, eu vou. A viagem que eu quero fazer, eu faço. O bem que eu quero adquirir, eu adquiro. Para que maior proveito do que isso? Pois é. Salomão era esse homem mais rico que tinha aqui. E ele disse, que proveito tem tudo isso? Sabe por quê? Porque Salomão já tinha provado de todas as especiarias. Salomão já tinha provado de todos os recursos, ou que os recursos poderiam lhe dar. E ele chega no final e diz, que proveito teve? Para nós que não temos, essa pergunta é muito mais cheia de sentido, porque nós podemos fazer, por que eu vou me matar de trabalhar para chegar onde Salomão chegou e depois dizer que proveito eu tenho? Me fez lembrar uma ilustração, onde um certo homem da cidade, viajando de férias pelo sítio, passou ao lado de um córrego e viu lá um senhor, chapéuzinho de paia na cabeça, vara de pescar, e lá, pescando, sossegado, sem preocupação, nenhum peixe aparecia, de repente ele fisgava um, fisgava outro, e esse homem da cidade para e pergunta, fala assim, você não tem ambição na vida, não? Ele diz, ambição? O que é isso, hein? Não, você não pensa em progredir aí, quem sabe você está aqui com a vara, tenho certeza que se você pegar uma rede e jogar nesse rio, vai sair um monte de peixe. E quem sabe se você contratar outra pessoa para estar com você, você não pega mais peixe ainda, ao invés de ficar aqui com esse peixinho vendendo aí na sua venda, você leva para um mercado, e quem sabe isso não cresce, você não monta uma empresa, você não contrata funcionários,
Você adquire bens, compra uma casa melhor, compra um carro, faz viagem pelo mundo. E depois, quando chegar na sua velhice, quando você estiver mais velho, você poder descansar, não se preocupar com nada e ter um final de vida muito tranquilo. Aí diz que o caipira vira para ele assim e diz: mas moço, mas você está me dizendo que eu vou precisar planejar isso, trabalhar mais, contratar gente, ter problema com empresa, vender para não sei o quê, e tal, isso, aquilo, para ter dinheiro, para não sei o quê, para depois eu voltar para fazer o que eu estou fazendo agora? Viver a minha vida tranquila do jeito que eu estou vivendo agora? Esse povo da cidade não sabe de nada e não sabe como é viver mesmo. E muitas vezes a gente age assim, para que no fim da nossa vida nós tenhamos tranquilidade, nós nos matamos enquanto jovem e possivelmente muitos, como acontece, não têm fim de vida, principalmente idoso, no sentido de chegar à fase idosa, perdão. Algumas pessoas, como alguém disse, se mata de trabalhar, perde a sua saúde para adquirir dinheiro. E depois, ele gasta todo o seu dinheiro para adquirir saúde. Porque isso tem valor também. Salomão diz: pois é, eu já vivi tudo isso, eu tenho experiência nisso, e eu posso dizer para vocês, qual é o sentido da vida? A vida é muito mais do que meros anos que nós vivemos nessa terra. A vida é muito mais do que simplesmente caminhar dia a dia com obrigações e afazeres. Viva sim essa vida, é necessária essa vida, mas não se esqueça do seu Criador, porque certamente você tendo essa concepção real da sua vida, você considerando a Deus na sua vida, o seu coração estará preenchido, não haverá vazio e você compreenderá qual o sentido da vida. E sabe quem concorda com Salomão? O Senhor Jesus. Quando lá em Marcos ele diz: que aproveita o homem ganhar de todos absolutamente o que ele faz, ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que de fato tem valor, que é a sua alma. É isso que Salomão está dizendo, que aproveita vocês adquirirem tudo nessa vida e não ter uma vida com Deus. Portanto, meus amados irmãos, vida, qual o sentido da sua? O sentido da vida, ela só tem sentido, a vida só tem sentido quando nós vivemos com o Senhor Jesus. Portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é o que Jesus também nos instrui. Em todos os dias da sua vida, buscai primeiro o reino de Deus. Absolutamente. Não se preocupe com as outras coisas, é bênção do Senhor, Ele lhe acrescentará. Meus amados, poder trabalhar é bênção do Senhor para a nossa vida. Até já falamos e demos um estudo sobre isso. Trabalho, ele é bênção, mas ser escravo do trabalho vai se tornar uma maldição. Projetos e planos para as nossas vidas é bênção de Deus, mas você se tornar escravo dos seus projetos se tornará maldição. Deixemos de lado a satisfação dos nossos próprios desejos, principalmente o que o secularismo traz para as nossas vidas, mas busquemos ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém, queridos?